Privet! Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhadora e trabalhador aqui do Brasil, sobre a importância de apoiarmos a resistência ucraniana. Hoje é dia 9 de maio e em Moscou, neste momento, está ocorrendo uma fraude histórica. Está sendo comemorado o Dia da Vitória contra o Nazismo, mas o conteúdo da luta contra o nazismo em 1945 é o oposto do que está ocorrendo hoje em Moscou. E por que eu digo isso? Em 1945, vários povos, em particular a União Soviética, lutaram contra as agressões que o imperialismo alemão, que o nazismo promoveram contra os seus lares, contra seus países, e o expulsaram da União Soviética e posteriormente chegaram a Berlim e o derrotaram. Esses povos, no caso da União Soviética, existia uma série de repúblicas, além de várias nacionalidades oprimidas dentro da própria Rússia. Entre essas repúblicas estava a Ucrânia, Belarus, a Geórgia, os países bálticos, e cerca de 150 nacionalidades dentro da Rússia. São esse conjunto de nacionalidades, de povos, que lutaram contra a invasão e conseguiram derrotar o nazismo. Então essa é uma primeira diferença. Segunda, era uma luta, gente, por libertação nacional. O que hoje se celebra em Moscou é tudo ao contrário. Hoje em Moscou se celebra o imperialismo russo e, em particular, a sua agressão contra a Ucrânia. Ou seja, não tem nada a ver com libertação nacional, tem a ver com opressão nacional contra a Ucrânia e contra todas as nacionalidades contra as quais o imperialismo russo exerce essa opressão. Segunda coisa que eu queria comentar aqui é a situação da Ucrânia e da Rússia neste momento. É evidente que a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou a uma mudança na situação a favor da Rússia. Por quê? Porque o Trump resolveu se aliar diretamente ao Putin, né, para tentar tirar ele da sua aliança com Xi Jinping, mas não conseguiu nada. Prometeu para o povo americano que ia acabar com a guerra em 24 horas e nós já passamos 100 dias e nada disso. Mas ele teve um efeito positivo para o Putin em dois sentidos. O primeiro, o Trump rompeu com o isolamento internacional a qual estava submetida a Rússia. Antes do Trump, imagine só vocês, a Rússia tinha que recorrer à munição da Coreia do Norte, drones iranianos, para poder levar em frente a agressão militar contra a Ucrânia. E um apoio da China por debaixo dos panos. Agora, com essa cobertura dada pelo Trump, a situação se inverte e isso acaba levando a um fortalecimento do Putin. Tem um segundo efeito que também é importante, que é o seguinte: o Trump impôs um acordo colonial contra a Ucrânia sobre os minerais, né, as riquezas minerais ucranianas. O acordo não tem um efeito imediato, mas compromete o futuro da Ucrânia. Então, foi um erro o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter firmado esse acordo. Foi um erro. A Rada, né, que é o parlamento ucraniano, tem endossado esse acordo. Então isso também favoreceu o lado do Putin. E um terceiro favorecimento foi a proposta absurda apresentada pelos Estados Unidos, que implica numa rendição da Ucrânia. A proposta prevê que os Estados Unidos vão reconhecer de fato e de direito a posse russa sobre a Crimeia e reconhecer de fato a ocupação russa nas áreas que ela ocupa hoje no Donbass. Isso tudo junto dá cerca de 20% do território ucraniano. Então, essa proposta, na verdade,
é uma proposta de rendição, né? E além de tudo, Trump suspenderia, né, as sanções contra a Rússia, possibilitando uma reconstrução econômica e militar do imperialismo russo. Então, isso realmente a posse do Trump foi negativa para a Ucrânia, mas ela ainda não teve efeitos em duas áreas essenciais. A primeira delas é na economia, né? Na economia, se a gente olhar a economia russa, o que a gente vê? Desde o início dessa agressão em larga escala em 2022, a Rússia escapou da recessão em 2022, 2023, 2024, mas agora há sinais de esgotamento. Por quê? O esforço de guerra está consumindo todas as receitas da Rússia, ou seja, tudo que a Rússia ganha vendendo petróleo e gás para a China, para a Índia, para a Europa, além do roubo do ouro da África, tudo isso está sendo consumido pelo esforço de guerra. E os territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia ainda não estão em funcionamento para garantir algum benefício econômico. Por exemplo, as minas estão paralisadas, a atividade econômica está paralisada pela situação de guerra. Então, isso é um elemento de fragilidade e se expressa, por exemplo, na inflação, que está alta, maior que a nossa aqui do Brasil, por volta do dobro, e na taxa de juros, que também está maior que a nossa aqui no Brasil, né? Então, a situação econômica não melhorou. Pode ser que haja alguma melhoria com o retorno das empresas estadunidenses, como a Coca-Cola, a McDonald's, né? Mas neste exato momento, a economia russa está sendo estrangulada, consumida pelo esforço de guerra. Num outro ponto que é essencial, também não há uma modificação qualitativa. Na frente militar, gente, o que acontece? O Putin gosta de falar que ele está vencendo, está nadando de braçada, mas a realidade não é esta. A realidade é que a Rússia, nos últimos meses, teve conquistas territoriais muito modestas e perdas, baixas militares gigantes. Desde outubro do ano passado, algo entre 1.000 a 1.500 soldados por dia perderam a vida ou ficaram feridos, tiveram que sair da frente de batalha. Ou seja, em um mês, você consome um batalhão todo. Essa ajuda que ele conseguiu da Coreia do Norte, de 10.000 soldados, não dá em nada, porque numa ofensiva militar russa, eles são consumidos em uma semana. Então, muita gente diz, não, mas o Putin não está nem aí para a vida dos soldados. Realmente ele não está nem aí, isso é verdade. Mas cada vez é mais difícil e mais caro recrutar soldados para ir para o fronte, além das dezenas de milhares de famílias que estão querendo saber o que aconteceu com seus entes queridos na frente de batalha, já que não se tem mais notícia deles. Então, essa situação da frente militar, eu falei do lado russo, né? Do lado ucraniano, aconteceu uma coisa muito positiva, que foi, nesses 3 anos, se desenvolveu uma indústria de drones para fins militares que deve ser a mais avançada do mundo, né? E, conforme a entrevista do ex-comandante militar ucraniano, o Valery Zaluzhny, ele afirma que houve uma revolução na arte da guerra com os drones, tornando obsoletos alguns instrumentos militares, como por exemplo tanques, né, que eram essenciais no século XX, mas já no século XXI, com a tecnologia dos drones, eles se tornaram alvo fácil. Os drones são muito baratos, e a Ucrânia consegue hoje produzir mais drones do que a Rússia, né? E os feitos militares são fantásticos. Por exemplo, os drones marítimos conseguiram obrigar, além de afundar uns navios russos, obrigaram
a Rússia a recolher esses navios para bem longe da costa ucraniana. Saíram da Crimeia. E não sei se todos lembram, mas no início dessa ofensiva, a Rússia promoveu, na verdade, um bloqueio naval contra a Ucrânia, impedindo as exportações ucranianas. Foi necessário até ter um acordo intermediado pela Turquia para exportação de grãos, né? Um corredor para exportação de grãos. Hoje esse problema não existe. O avanço da tecnologia de drones marítimos fez com que hoje o comércio da Ucrânia esteja livre. Os navios de guerra russos estão bem distantes da costa ucraniana. Então, a situação que a gente tem na frente de batalha é o contrário do que diz a propaganda russa, né? E queria só concluir esse ponto dizendo o seguinte: os ucranianos sempre lutam para ter garantias de segurança, né? Mas a realidade demonstrou que a única garantia verdadeira de segurança é ter um exército forte e uma indústria bélica forte. Isso é sim uma garantia de segurança. Isso deveria ser construído também em aliança com outros povos oprimidos, outras nações oprimidas, porque isso é uma aliança verdadeira e não uma aliança com as grandes potências ocidentais que, como foi o exemplo dos Estados Unidos, podem mudar de lado de acordo com seus interesses, ou no caso das potências europeias, que estão muito interessadas nas riquezas ucranianas, né? E por isso fazem esse apoio meia-boca de provimento de ajuda militar à Ucrânia. Bom, queria concluir o nosso episódio de hoje falando sobre a presença do Lula em Moscou. Essa presença é inaceitável. Lula está colocando o Brasil do lado errado da história, do lado dos opressores, do lado dos assassinos. Ele vai compartilhar essa celebração do imperialismo russo do lado do Putin, que está condenado pelo tribunal, que está sendo procurado, né, pelo Tribunal Penal Internacional, por crimes de guerra, que na verdade, gente, falando aqui sério, quando você tem crimes de guerra e crimes contra a humanidade feitos com o objetivo de aniquilar uma nacionalidade, um grupo étnico, isso representa um genocídio, que é o crime dos crimes segundo o direito internacional. Então, essa presença do Lula é inaceitável. Ele e o Xi Jinping são os dois presidentes mais importantes que vão estar presentes, não, que estão presentes hoje nesse desfile militar em Moscou. Tem outros também presentes, mas os dois mais importantes são esses. E a gente aqui no Brasil tem que fazer uma crítica sobre essa questão e cobrar uma mudança da política externa do governo brasileiro e exigir que o Brasil se coloque ao lado dos oprimidos, ou seja, no caso da Ucrânia, do lado da Ucrânia contra a agressão russa, e esse sentimento é o sentimento da maioria da população brasileira. Então termino por aqui, até o próximo episódio. Slava Ukraini, Slava Robitnicham Klasu Visie Kraien, glória à Ucrânia, glória aos trabalhadores de todo o país, de todos os países.